Fala pessoal, então estamos aqui no mais um Pumpcast e agora com uma convidada de peso. Fala aí, Pedrão. Muito especial mesmo. Hoje a gente vai estar aqui com a Carolzinha, a famosa Carol Investing, a mulher que aí tem uma ampla bagagem formada em publicidade e propaganda, produção de multimídia e fotografia, trabalhou mais de 12 anos no marketing e agora ela é educadora cripto. Carolzinha, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, meninas. Caramba, mais de 12 anos, fica caramba. Quantos anos essa mulher tem? Experiente. Muito obrigada, experiente, é isso. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. De verdade, como eu falei pro Pedro, eu falei, cara, assim que me fizeram o convite, claro que eu topo. Os meninos são um exemplo no mercado, um exemplo de pessoa. E tô muito animada porque eu sei que vai ter muita coisa boa aqui, hein? Não. Muito assunto. O Pedro até me deu um recado, gente. Ó, Carol, a gente tem 1 hora, viu? Pelo amor de Deus. Não, imagina, mas, ó, eu tenho certeza que o papo hoje aqui vai ser muito bom, porque tem muitos conteúdos pra gente compartilhar, principalmente dessa mocinha aqui. Ela é muito vivida e ela tem muita experiência pra compartilhar com cada um que tá assistindo essa live. Vai ter aí. vários insights. É isso aí. E Com nesse certeza. podcast a gente vai falar um pouco sobre influencer, né? Como é ser influencer nesse mundo cripto e um pouco de empreendedorismo também. Então, cara, antes de nada mais, né? Me conte um pouquinho sobre quem é a K, pro pessoal entender. Bom, uma história muito longa, viu? Pra quem não sabe, né, a Carol Invest é a Carol Fernandes. Eu sou formada em publicidade e propaganda, produção de multimídia e fotografia, como vocês falaram no comecinho. Trabalhei mais de 12 anos em marketing em empresas e era muito legal, eu amava, né? E era uns anos atrás ali, né, em 2000 e até 2000, sei lá, 2006 mais ou menos, 2007. Eu estava trabalhando na área de marketing numa empresa de telecomunicações e, cara, eu tava assim, sabe, muito insatisfeita trabalhando, sabe, com CLT, a mesma coisa, é escritório, é chefe, você não vê a coisa andando. Eu pensar em investir, jamais. Achava que isso era pra Só vivia. vivia faculdade, era uma coisa que eu fazia muito, trabalhar, estudar e casa, trabalhar, estudar e casa. Então, foi um momento que eu falei, cara, eu não aguento mais trabalhar em CLT. Aí foi quando eu, em paralelo, estudei fotografia, já tinha me formado em produção de multimídia. Eu decidi largar CLT. Falei, cara, quer saber? Eu vou ser fotógrafa. Você fotógrafa, criei uma cartela de clientes sozinha em 1 ano, fui construindo no boca a boca, criei site, fiz tudo sozinha. Uma Que das top. coisas que me ajudou muito é ter justamente essa vontade de fazer um pouquinho de cada coisa. Fiz publicidade e propaganda, depois fiz produção de multimídia, depois fotografia, e fora as outras coisas que a gente vai fazendo que a gente nem fica colocando em currículo e falando, né? Mas vários outros cursos. Hoje eu falo de cripto, por exemplo. Mas eu acho que tudo isso que a gente vem aprendendo ao longo do caminho vai ajudando e fortalecendo a marca que a gente é hoje. Porque cada um de nós é uma marca. Isso é fato, cada um é uma marca uma mesmo. marca, Cada um tem uma bagagem, né? Exatamente. A nossa roupa quer transmitir alguma coisa, né? A nossa aparência, o nosso cabelo, a gente quer transmitir alguma coisa. A unha. A unha. Enfim, então a gente tem nosso branding, né? Como a gente chama no marketing. O branding é a nossa marca. E eu, por exemplo, gosto muito de coisas coloridas, né? Laranja. Tenho cabelo laranja, né? A minha marca da Carol Invest também, ela tem uma pegada com essa marca. E também ela remete uma cor de quente, né? Uma cor mais de abundância também. Então, remete a algo alegre. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Então, a gente pode começar por aí, né? Ó, Pode começar por aí. mas antes mesmo da gente continuar, como todo convidado da Pumpcast, ganha um presente. Que legal. Então, pra gente bater um papo com a bebida gelada,
Já ficou um spoiler aí, né? Inclusive. Justíssimo. Eu não sei se vocês estão vendo aqui na câmera, gente, na telinha de vocês, mas eles estão com uma caneca super chiquitosa. Agora, eu também tenho. Linda, obrigada, meninos. Arrasaram. Agora tem que colocar um líquido pra gente gente. brindar, né? Pronto, na verdade, eu tava só esperando esse momento. Deixar. Pode deixar aqui comigo. Como que a gente faz aqui pra... Pode puxar. Pode puxar. Pode puxar a tampa. Aí, Agora quer que eu abro? vamos brindar? Por favor. Com certeza. Que a gente, né, tá com Uma publi aqui, gratuita. Heineken, por favor. Patrocina nós. Olha aqui, vamos fazer até um AMRS, né? Nossa. Aí, você que tá assistindo, pode ficar com água na boca, viu? Se tiver próximo da janela e tiver também da geladeira, pode pegar também, viu? Ó, o Caian também. Aí, Ó, gente, show. saúde. Acho que a gente não podia começar do melhor jeito, né? Caramba, agora sim, agora o negócio ficou sério. Agora o negócio ficou sério, Até hein? salivou. Cá, e dentro dessa ampla bagagem e essa parte de que nós somos uma marca, me conta um pouco como foi essa transição de você ter trabalhado no marketing, depois que você, quero virar fotógrafo, o que que você mais fez na sua vida? E é uma loucura, né? Quando eu fui para ser fotógrafa, eu me planejei para isso. Uma coisa importante a se falar, né? A gente fala que, é muito gostoso ser empreendedora, né? Você criar conteúdo, né? Ser influencer, você ser a sua empresa. É uma delícia, é muito bom. Mas tem o seu lado negativo, tem o seu lado Risco. escuro, vamos dizer assim, né? Porque, cara, você trabalhar sem horário para começar, sem horário para terminar, né? Você não saber quanto vai ganhar no mês que vem, ou se vai ganhar. Você, sabe, o negócio depender somente de você, principalmente no começo. Você deixar um trabalho de 8 horas para um de 24, né? Essa é a verdade. Não, essa é a verdade. Só que com um grande detalhe, sem chefe, né? O seu chefe, dependendo, né, da pessoa, às vezes é melhor ter um chefe do que ser o próprio chefe. Mas isso... Então, esse é um lado obscuro que eu falo, né? Um lado, assim, que é bem difícil, que a gente tem que se falar no empreendedorismo. É muito bom, porém, tem seus riscos e tem sua cobrança, né? Sua responsabilidade, sua bagagem por trás disso. Talvez o seu chefe seja as responsabilidades em relação ao que você tem que construir, né? Ou o que você tem que cumprir, né? Com certeza. E, cara, é uma verdade difícil da gente engolir. Essa, por exemplo, quando a gente cresce, a gente vira adulto, a gente fala, caramba, eu tenho que trabalhar para poder ganhar dinheiro, né? Eu tenho que ganhar dinheiro para poder gastar e tal. A mãe não vai dar mais a minha mesada. Ou sei lá, né? Não vou viver dentro da casa dos meus pais para sempre. E aí, quando você começa a ter responsabilidade, você fala, então eu preciso priorizar agora meu trabalho, meu dinheiro, né? E aí depende das pessoas terem o interesse de ter educação financeira, por exemplo. Você ter noção de investimento, você ter noção do que acontece dentro dos bancos, né? O que é taxa Selic? Saiu há pouco tempo, acho que hoje, né? Que é taxa de juros, né? Super quarta, então. Não sei se vai sair na quarta. E então, é importante a gente, né? Até fugiu o círculo, a linha de raciocínio. Mas é importante a gente, né, seguir essa linha de, eu preciso aprender algo a mais, né? Eu preciso aprender educação financeira, eu preciso entender um pouquinho de marketing, eu preciso entender um pouquinho de internet, né? O que está acontecendo na internet, mesmo eu sendo, sei lá, vamos supor que eu seja dentista, mas eu também vivo na internet, eu também vivo me vendendo, eu também sou uma marca, como a gente estava falando. A internet é até legal a gente entrar nesse assunto, porque a gente entra justamente no marketing, né? Talvez no passado, alguns anos atrás, o marketing ele era para quem tinha um caixa grande, né? Então, quando a gente falava de marketing, a empresa grande, ela pensava em TV e rádio.
E as empresas pequenas pensavam em panfletagem e carro de som. É verdade. Teve uma mudança muito grande. E hoje, qualquer um pode estar na internet, né? E o consumo está mudando. Hoje a gente estava até conversando de quão bom foi esse período que todo mundo ficou em casa para essa parte da revolução online, né? Do digital. Antes, muitas pessoas de idade, acima de 40 anos, 50 anos, não tinha nem aplicativo de banco, É né? verdade. E hoje não vive mais sem telefone. Hoje o telefone, ele conecta a gente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, seja dentista, seja uma empresária, seja uma empreendedora, seja qual ramo for, ela tem que estar na internet, porque é onde as pessoas consomem conteúdo. E se a gente pegar uma linha de evolução, as pessoas acima de 30 anos têm muito hábito ainda de assistir televisão, né? Por quê? Você queria consumir algo na sua casa, você o quê? Ligava a TV, né? Hoje, se a gente pega os jovens de 15 anos para baixo, muitas vezes ele já nem sabe o que é televisão. Porque ele já está acostumado com streaming, ele não está mais acostumado com propaganda na TV, ele já está acostumado a escolher o que ele quer assistir, Exato. né? Então, houve uma mudança e a gente tem que se posicionar. Assim, quando a gente investe em ter um local físico para ter visibilidade, a gente tem que ter o nosso negócio online. Exatamente. E tem muita gente que não enxergou isso ainda, né? Vive ainda só no offline, né? Eu preciso abrir minha lojinha. Legal, é bom a gente investir em imóveis, por exemplo, é bom a gente investir em concreto, mas também é bom a gente diversificar. É bom a gente também ter uma presença online, ter a sua loja online, por exemplo. Cara, hoje, quem aqui do outro lado que está assistindo, antes de comprar qualquer coisa, um esmalte, uma cera para carro, entendeu? Qualquer coisa, você vai procurar na internet antes. Mesmo se você estiver numa loja física, você vai pesquisar. Exatamente. Eu acho Às que- vezes na loja física eu compro no aplicativo ou pelo site, porque eu ganho desconto no cinema, por exemplo, para não pegar fila. Compro direto ali no aplicativo, rapidão, depois só passa ali e retira e pronto. E tem um benefício, né? Hoje a internet não está sendo só na facilidade de compra e de preço, é na facilidade de existir. Sim. Então, hoje, muitas vezes eu compro pela internet porque, deu 7 dias, não deu 7 dias, eu posso devolver. Numa loja física, não. Você comprou, beleza, você levou para casa, você estava ciente, você passou o seu cartão, você pagou ali naquele momento, não tem como voltar atrás. E a internet dá essa flexibilidade. É uma boa observação, porque eu não sei como que é essa regra para lojas físicas, né? Se vai para todas, assim, tipo. Não tem essa regra, na verdade. Aí é a Você regra da loja, né? Tipo, se tiver Porque tem a lei do quebrado consumidor, e né? tudo mais. Se caso algo que você comprou não tá de acordo ou foi entregue com algum defeito, você tem um período ali de entrega. Alô, jurídico, me corrige se eu tiver errado. Mas pelo tempo que eu trabalhei no comércio, você só é obrigado a devolver o dinheiro para o cliente, receber essa mercadoria de volta, se ele foi lisado em algum momento. Se o produto foi com defeito, se você vendeu algo que não era, entende? Sim. Então, se ele foi lisado, você é obrigado. Agora, se ele comprou, comprei essa Não agenda aqui, gostou. muito legal, achei maravilhoso, cheguei em casa, não é o que eu quero. Não posso voltar lá e devolver. Só se eles aceitarem, mas aí é uma escolha da loja, não é uma obrigação. Sim. Na internet é uma obrigação isso. Na internet é uma na internet obrigação. Isso é uma grande vantagem, né, de um produto digital. Aí é um ponto que eu Total. não tinha pensado. Então, imagina só. É de extrema importância. Se você não tá na internet, você praticamente não existe. Não existe. Que se você não tá no Google, você não existe. Se você não tá no Instagram, você não existe. E eu acho que isso vai até mais além ainda, não só para empreendedorismo, mas as pessoas, elas precisam saber estar na internet e a se vender e a entender sobre marketing. Porque também se você é CLT, hoje o currículo é o quê? LinkedIn. Você tem que ter um posicionamento lá. Quando você vai numa entrevista, as pessoas, não gosto de vendedor. Quando você tá numa entrevista, você tem que se vender. Você é o seu produto. Então isso vai para todas as pessoas. Acho que todo mundo tinha que aprender um pouco sobre vendas, todo mundo tinha que aprender um pouco sobre marketing, e todo mundo tem que estar na internet. Até porque é o futuro, né? Então, acho que e até uma pergunta. A Carol, que tá há muito tempo, estava trabalhando no marketing há muito tempo, como que foi esse contato seu com a internet? Você sempre foi uma pessoa desde criança que mexia? Você só entrou isso depois do marketing? Como foi esse processo?
Eu sempre fui uma pessoa tecnológica. Eu sempre gostei de videogame, assim, sempre fui a menina do videogame. Então, Olha. por gostar de jogar videogame, eu sempre fui mais para a área tecnológica, né? E aí eu, por exemplo, não tinha muitas condições financeiras na época de, sei lá, quando eu tinha meus 10 anos de idade, eu falava, mãe, eu quero muito um computador, né? Eu tinha contato com o computador na escola. E aí a gente tinha aula de informática, tinha aula lá com os computadores, que é aqueles computador compact, não sei se vocês lembram, os computadores compact, que atrás da CPU tinha um negócio Tinha algo, né, colorido. atrás da CPU. Tinha algo, tinha um baú aqui atrás. Era um micro-ondas, Era um né? micro-ondas, Ele tinha um era micro-ondas parecia uma atrás bala. embutido. Não, e ele era colorido, sabe? Tinha umas capas assim coloridas. Quem é dessa época, comenta aqui embaixo. Já comenta Já aí que a falei. gente já vai Eu saber. conheço, Carol, com esse computador compact. Enfim, ele era bem famosinho. Tinha várias cores, o meu era azul. E cara, eu não tinha esse computador, não tinha acesso assim em casa fácil. E aí, quando a minha mãe comprou, né, meus pais compraram, meu primeiro computador foi o da Compaq, foi esse daí. Eu achei o máximo, cara, o máximo, o máximo. E, cara, quando eu comecei a ter contato na internet, eu comecei a aprender até mesmo o que eu estava aprendendo na escola, cara, fica muito mais fácil aprender, né, as coisas, né? Você usar a tecnologia ao seu favor. Eu falo isso porque imagina hoje, com a inteligência artificial, as crianças, os adolescentes tendo acesso a esse tipo de ferramenta. Imagina que incrível. Obviamente que tudo tem seu lado positivo e negativo, né? Às vezes as pessoas elas ficam. Eu vi um termo que eu achei engraçado que é emburrecimento, né? A internet está emburrecendo as pessoas. E não é bem a internet, eu acredito. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Exatamente. Então, é a dose como você consome, né? Então, a internet, se você entrar no universo, você não sai nunca mais, né? E tem que diferenciar um pouco também do que é online. Agora tem metaverso também, o que é online, metaverso e o que é vida real, O né? que é vida real. Isso é um ponto importante. Até porque eu acho que a internet tem um lado de emborrecimento. Se você ficar só vendo coisa fútil, você vai ficar mais burro mesmo. Eu vejo gente que, tipo, putz, eu não sei como fazer isso. Eu falei, gente, você não conhece o YouTube? Tipo, hoje você aprende qualquer coisa. Mas, por outro lado, se você sabe usar isso, as pessoas, acho que essa geração que pegou isso virou muito autodidata. Eu mesmo vejo. Pra mim, hoje, o meu trabalho é a mesma coisa que eu fazia com 12 anos. Porque eu jogava muito videogame também, eu sempre ficava lá o dia inteiro no computador. E o que eu fazia? Eu ficava jogando, pesquisando como solucionar os problemas do meu jogo e resolvendo. Hoje eu faço o quê? Eu tô trabalhando, eu vou na internet, resolvo o problema e volto pra internet. Então é muito parecido. Eu acho que a minha infância jogando me treinou pra ser o que eu sou hoje. Aham. Isso é muito bizarro, né? Porque imagina só, quem diria que a gente, há uns anos atrás, né, as nossas mães falavam, pô, sai desse videogame. O tempo todo aí. Caramba! Há pouco tempo atrás eu estava trabalhando numa empresa que desenvolvia jogos em blockchain. Olha que bizarro. Olha, Então, cara, se você é mãe, se vocês que têm filho em casa, nunca subestime, né, a sua habilidade dos seus filhos, né, das crianças que tem em sua volta, porque às vezes a criança gosta de, sei lá, desenhar, gosta de cantar, enfim, curiosa. As crianças curiosas, elas têm alguma habilidade. E aflora isso, né? Aproveita. A Web3 é mais ou menos isso. É você pegar várias habilidades e aflorar isso. E você trazer de uma maneira reunida ali em um único lugar, né? Uma internet para todo mundo. e você, como tocou na parte de Web3, eu acho interessante, porque é um salto muito grande, né? A gente chegou a comentar desse hábito de consumo da internet que vem transformando, mas vale a pena a gente falar um pouco sobre o Web 1, o Web 2 e o Web 3. O que você conta para nós, cara? O que isso, você vê de diferença dentre esses marcos da internet? É muito legal. Eu não sei se a galera que assiste a Pump aqui, que escuta a gente aqui, sabe, né, o que é Web 1, até para contextualizar a galera. Conta pra nós. Vamos entender. Eu sei, mas eu quero que você compartilhe esse Boa. conteúdo. Eu imagino que muita gente aqui já conheça, porque se a gente for pensar, a humanidade, né, a gente vive por ciclos.
vive por evolução, desde a história da humanidade, as nossas conquistas, o que a gente foi descobrindo, o que a gente vem inovando, são marcos. E hoje a gente está vivendo um marco muito importante, muito. Tanto o lado positivo quanto o negativo também, que a gente está vendo aí guerras, pandemia, a gente passando por tudo isso. Mas a gente também, eu costumo falar que nós somos privilegiados por estarmos vivos e presenciando tudo que a gente está vendo, que é a evolução do nosso dinheiro, de como a gente está se relacionando com o dinheiro, que são as criptomoedas, que são dinheiros digitais, e a internet, que está sempre, né, em constante evolução. E a internet em si, a internet que a gente conhece hoje aí, né, que você está no www. Alguma coisa, é a internet que a gente conhece hoje, mas ela também evolui. E a gente está vivendo essa evolução. Então, a Web 1 era a internet quando a gente só tinha informação estática ali, né? A gente só tinha o Yahoo, sei lá, notícias lá. Bibliotecas online, né? Biblioteca, não lembro. Não era dessa época, né? Então, e era uma internet estática, não tinha interação. Aí se chamava de Web 1. A Web 2 passou a ser praticamente a internet que a gente conhece hoje, só que a internet que a gente conhece hoje, a gente está na 2.5, quase mudando para 3. Já tá num turbo já. Né? Que é quando a gente passou a ter interação na internet. Além da gente consumir, né, ler, a gente também participa, a gente coloca informações, tem blog, a era das redes sociais. E aí passou-se a, vir muitas coisas, né? A partir do momento que a gente consegue ter interação dentro da internet, a gente constrói um mundo. Enfim, então, a gente tem um grande problema na internet 2.0, vamos dizer assim. E quais... Duvido que o pessoalzinho do outro lado saiba durante, né, esse assunto aqui que a gente já comenta aqui, se você sabe, tá nessa parte, já comenta aqui se você sabe quais são os problemas aí, ou quais você chuta, né? Quais são os problemas, né, que fizeram, assim, que a gente existe, que acontece na Web 2.0 e que veio a internet nova, né, essa evolução, a 3.0. Por que ela veio? Então, a gente tem um problema muito grande na internet hoje, que é a falta de privacidade. São vários, na verdade. A falta de privacidade, a falta de vazar dados. Eu falo quando falo de privacidade, mais focado em vazamento de dados. E os nossos dados, Pedro e Caio, vocês que trabalham na internet sabem muito bem. Vale muito. Hoje nós somos a mercadoria do Google e do Meta. Exatamente. O usuário é a mercadoria do Google e do Meta. Exatamente. E olha que a gente trabalha com marketing. Se você está usando algo que é gratuito e você não compra nada, você é o produto. É o que diz, né? Fato. Exato. Se alguém te oferece almoço de graça, você é a sobremesa. Aí que tá. Então, a gente tem problemas com vazamento de dados. Então, a nossa atenção, então, os nossos dados e a nossa atenção vale muito no mercado das empresas, no mercado capitalista, né? Porque sempre tem alguém querendo vender e tem alguém querendo comprar. Então, a partir do momento que a gente tem um ambiente onde a gente consegue controlar as pessoas, onde é a internet, as redes sociais, todo mundo aqui é viciado em rede social. É pouquíssimas pessoas que falam que não. É pouquíssimas. E parabéns para vocês que não são. Mas, então, a gente está com excesso, né, de informação muito grande. Então, a nossa atenção e os nossos dados, a partir do momento que é muito valioso, é muito procurado e muito concorrido. Então, as pessoas e as empresas, elas fazem de tudo para terem acesso a isso. Informação vale muito, né? Informação vale muito. E não fazem coisas certas. E aí, o que acontece? A gente fica muito... E não é um papinho assim de tipo, pô, Carol, tá, legal, mas tô me lascando aí, né? Deixa que pegue meus dados, né? Ok, beleza. Mas, com seus dados, eles ficam sabendo... Na verdade, você está sendo monitorado quando você está falando... A gente tá com o telefone aqui do ladinho. Né, desligado aqui, tá, né, ou melhor, ninguém tá mexendo nele, mas tá sendo escutado, a gente tá sendo escutado.
tem inteligência artificial que reconhece a nossa voz. A gente tá vendo aí, né? 300 milhões de inteligência artificial. A inteligência artificial é o ponto da revolução que a gente tá vivendo Exato. também. E hoje, assim, é um tá dos chegando marcos, né? agora no B2C, digamos assim, tá chegando agora nas pessoas físicas. O quanto isso já não tava evoluindo por trás dos panos. Exatamente. Isso já... Inteligência artificial já existe há muitos anos, há décadas, muitas décadas. Só que agora que a gente tá Tendo acesso. tendo acesso. E também a gente tá tendo usabilidade, né? Aquela questão aí bate na tecla da usabilidade. Aí vem para cripto, Web3, inteligência artificial. Tudo isso que a gente está falando aqui já existe há muito tempo. Blockchain já existe há muito tempo. É Bitcoin que existe há pouco tempo, mas também já existia outras tentativas de criptomoeda. Então, a gente está falando de algo novo para a nossa atualidade, mas são tecnologias e são coisas que as pessoas já estão vindo, tratando, já estão usando, testando há muitos anos. Sim. E um ponto é que... Eu não sei, desculpa, Pedro, Pode te cortar, mas eu não sei se eu consegui contextualizar e explicar o que é Web3. Sim, eu acho que assim, a Web3 é até legal você ter tocado nesse ponto, porque é justamente isso. Hoje, na minha visão, não tem um termo que define o que é Web3. Porque ela está em construção. Né? Eu costumo falar que é a evolução da internet. Eu acho que a parte do dado é um dos pontos mais importantes, porque hoje nós somos uma empresa de growth hacking, né? Então, nós somos uma consultoria de marketing que a gente desenvolve, faz com que nós aceleramos os nossos clientes, o faturamento deles, enfim, a parte de visibilidade. Então, ou seja, o que a gente compra? A gente compra muito tráfego mensal. Então, para que vocês possam entender como funciona essa parte de tráfego, é o quê? Quando você está mexendo na internet, o algoritmo está entendendo todos os seus gostos. Então, ele entende se você gosta, qual que é o seu lazer, ele entende qual que é o seu tipo de produto, ele entende quais são os tipos de serviço que te interessa. Ele consegue fazer cruzamento de informação que você procurou uma TV, você jogou no Google TV, você entrou no Facebook, já tá ali uma TV aparecendo. Você entrou no YouTube, pum, a TV mais inovadora do mercado. E o que é isso? Isso são cruzamentos de informações. E como que é vendido isso? Como que a rede social ganha dinheiro? A rede social vende literalmente o seu comportamento. Então, quando a gente vai comprar o dado, a gente traça todos os pontos que a gente quer do perfil. Então, por exemplo, vou subir uma campanha de escola, da área da educação. Eu não vou subir a campanha para o Pedro, para o Caio, que eles não têm filho. Eu vou subir a campanha para quem tem filho e ainda consigo definir até a idade. E a localização de onde você mora. E a localização. Então, assim, poder desse dado, ele transforma. E quando a gente migra para a Web3 e a gente tem essa descentralização de dados e eu escolho, opa, peraí, esse dado é meu aqui, o que vocês vão fazer com ele? Eu escolho para quem eu quero dar esse dado e se eu quero dar, se eu quero vender. Eu acho que isso vai fazer parte dessa transformação da Web3. É o que vai dar mais liberdade ainda para nós. E eu acho que é a tendência, né? Hoje vejo que nós não conseguimos ter essa visão ainda, porque basicamente a gente já começou a usar a internet dando nossos dados. Então a gente já está acostumado a dar, né? Nem sabe o que a gente dá. A gente nem sabe o que a gente dá, já é grátis. Mas as próximas gerações, com essa inovação, com a inovação do meio de pagamento, blockchain, toda essa parte de descentralização, quanto mais falada, mais consciente vão estar as novas gerações. Você trabalhou numa empresa que desenvolvia games Web3, né? Então, em blockchain, isso já é um grande diferencial. Pô, você vai ter... Hoje tem jogos que você tem o seu token na sua carteira. Você tem a sua skin, a sua roupinha do jogo tá na sua carteira. Pera aí, então nem é do jogo? Não, porque tá na minha carteira. Então, assim, são várias transformações que as pessoas vão começar a entender melhor. Peraí, isso é meu, isso daqui não é do jogo. Eu comprei, então é meu, eu posso vender para quem eu quiser. Eu achei um ótimo exemplo, inclusive, que você deu, porque é uma forma das pessoas entenderem. Porque exatamente, quando você joga, você tem a skin, que é da sua conta, se o jogo falir, você perdeu sua skin. Porque aí você percebe que a skin não era sua, ela é do jogo. E na Web3, o resumo é exatamente isso. Hoje você tem um monte de dados que não são seus, são
seus dados, mas na verdade são deles, sobre você. E na Web3 é o fator de você saber exatamente quais são os seus dados e para quem você quer dar ele. Então você toma o... Como chama a palavra? Poder, né? Você toma o poder. É E seu... outra coisa, e o mais legal ainda é que você escolhe se você quer ou não fornecer seus dados e você pode escolher o que você ganha em troca. Porque quando a gente fala dessas descentralização, dessas empresas descentralizadas, muitas das vezes você ganha alguma coisa em troca, você ganha um token, você ganha um incentivo para fazer aquilo. Essa é a grande questão, essa é a grande magia da descentralização, é que todo mundo saia ganhando, não tem aquele master ali, né? Aquela centralização. Todo mundo tem seu valor, né? Todo mundo tem seu valor. Então, contextualizando, a partir do momento que a gente identifica esses gaps, né, na internet que a gente vive hoje, e fora a parte de é uma terra sem lei, eu posso fazer qualquer coisa, é hack, é tudo isso. Cara, não é bem assim. A gente precisa colocar ordem, né, na internet. A internet não é uma terra sem lei. E a partir do momento que a gente consegue colocar uma blockchain, por exemplo, transações de N coisas dentro da blockchain, fica tudo muito mais fácil, muito mais rastreável, muito mais transparente, muito mais seguro. Eu não falo de transações, eu não falo só de dinheiro, como a gente falou agora há pouco. Eu trabalhei numa empresa que desenvolvia jogos em blockchain. Então, é exatamente esse exemplo do Pedro é um exemplo perfeito que eu gostava de usar quando as pessoas falavam, tá, mas ok, qual que é a vantagem, então, de ter um jogo em blockchain? Porque não muda em nada. Você jogar um jogo fora blockchain e dentro da blockchain, não muda em nada. A grande diferença é essa, do poder, de você ter acesso a algum item que muitas das vezes em um jogo normal, um jogo pago, você não teria, vamos dizer assim. E outra, por exemplo, se o jogo... Eu adoro jogar Call of Duty, né? Adoro jogar. E aí, se muda a É o que eu mais temporada... Adoro jogo de tiro. Deus Akira. Só me adicionar. E aí, cara, eu gasto dinheiro lá, sabe? Dinheiro, shitcoin real. Eu gasto shitcoin real em Call of Duty. E quando muda a temporada, sei lá, muda... Cara, aquele negócio lá, aquele item que eu comprei, não é meu. Não é meu. Se o cara lá, a empresa que fundou, desenvolveu, eu esqueci o nome da empresa, fecha as portas, perdi lá meus R$50, sei lá quanto que eu gastei. Essa parte que eu acho que é um divisor de águas também, né? Porque hoje na Web 2 nós temos licenças, né? Então eu tenho licença de usar aquela skin, eu tenho licença de ter aquele jogo. Na Web 3, com a blockchain, eu acho que o ponto primordial é a propriedade digital. É a propriedade, exatamente. Você pode virar e falar assim, é meu. Você tem um copo online, uma foto, uma NFT de um copo. Pode ser que para muitos não signifique nada, mas para você aquela foto era única de um dia X e, pô, você quer deixar guardado e é seu. Se você deixar na blockchain, você deixar a sua NFT lá, colocar na sua carteira, ninguém tira e ninguém muda, né? Ninguém consegue transferir. Cuidado para não cair ficha, hein, galera? E a partir do momento que é seu, você pode fazer o que você quiser. Você pode vender, você pode alugar, você pode deixar paradinho e pode render, né? Porque ele é um ativo, então ele pode ficar rendendo juros ali. Então, dentro da blockchain, cara, pode fazer muitas coisas. Então, empresas de logística, a gente poderia muito bem fechar todos os cartórios. Poderia muito bem. Já tem tecnologia para isso, né? Inclusive, o Brasil já tá investindo nisso. Já está investindo em documentação. Com blockchain. Com blockchain. Porque, cara, é extremamente útil, extremamente necessário, tanto de custo financeiramente, que deixa muito mais barato, são vários processos que é retirado, né, por uma blockchain, por transações automáticas, e, enfim... Fora a segurança, né? Que hoje em dia o cartório é quase uma máfia. Aí que tá isso que eu ia falar. Tem esse ladinho. Tem esse ladinho também. Mas não vai pras urnas, né? Poderia ser muito bem a votação sendo uma blockchain, cara, não teria fraude. Não teria fraude. Mas e aí? Será que é isso mesmo?
que eles querem. Até para contextualizar para quem está assistindo e vai ter muita gente do mercado cripto aqui, o mercado financeiro, que vai estar entendendo o que a gente está falando, mas até para contextualizar para quem não entende o que é blockchain e por que de fato, assim, por que não pode mudar? Como assim eu posso confiar totalmente nessa rede? Sim, a blockchain, um dos benefícios dela é que ela é um livro aberto. Então, qualquer pessoa pode acessar tudo que está acontecendo naquela rede. É como se a gente tivesse acesso a todas as transações do banco e a gente conseguisse verificar se, por exemplo, eu de fato tenho essa propriedade, eu posso consultar se de fato eu tentei fazer alguma fraude. Então, é um livro onde fica registrado todas as transações e ninguém consegue alterar. Então, esse é um dos benefícios que traz essa segurança para nós. Hoje na blockchain você pode auditar, né? Então hoje você entrar lá num banco, o que o banco está dizendo é o que tem. Se ele quiser mudar, mudou. Com a blockchain, teoricamente, qualquer pessoa, qualquer outro banco poderia olhar o livro e falar, pera, esse dinheiro sumiu. Ele estava aqui, que ele foi transferido para cá, que ele transferiu para lá, e ninguém poderia ter mudado isso. Sumiu e tá aqui, né? A gente Exatamente. consegue identificar onde ele está. Tá nessa carteira, foi para cá, para essa quantidade, esse horário. Cara, quem acha que blockchain, cripto é coisa para fazer alguma coisa errada, né? Coisa ilícita, tá muito errado. Tá muito errado. Principalmente esses golpes que a gente vê por aí usando criptomoeda, cara, em algum momento vai cair. E a gente vê alguns, né? Tem golpes que a gente viu que ocorreram muito tempo atrás, que aí hoje descobriram que o cara mexeu na carteira. Que beleza, você não sabe de quem é aquela carteira. Mas tá lá e você sabe que o dinheiro tá lá. Agora, quando ele movimentar, você vai saber. Eu lembro até, como que chama quando quebrou a bolha do Split One? Aquelas empresas que eram várias, tinha do carrinho, eu esqueci o nome delas, lembra? Tinha a CryptoCars. Eu lembro. Quebrou bastante, viu, galera? Que tinha uma que tinha 3, eu acho que é a do Secar. Quando você for olhar depois, é uma coisa até interessante, e por isso que eu vejo até que o mercado é muito imaturo. Porque hoje você tem toda a parte de você poder analisar ele, né, BSCam, por exemplo, e depois que quebrou, que deu todo estouro, que o pessoal foi ver que, na verdade, o dinheiro estava sendo repartido, estava saindo de uma conta, indo para outra, indo para outra, indo para outra, e sendo dividido em várias. E aí ninguém olhou isso, né, tipo, não tem como. Exatamente. É aquilo que a gente estava falando nos bastidores. Isso aconteceu no momento de ascensão lá dos jogos NFTs. Mas esse é um dos riscos de estar no bull run, né? Quando o mercado está aquecido. Porque quando o mercado está aquecido, cara, ninguém tá prestando... É muita coisa acontecendo. E o medo o fear, né? O FOMO, de você perder aquilo que tá acontecendo, medo de perder algo. A oportunidade, né? É agora. Você acaba caindo nesses esquemas, assim, e errando, cara, caindo num errinho de besteira. Como que ninguém prestou atenção nisso? Então, obviamente, o mercado cripto, no geral, cripto, Web3, está passando por um momento de evolução e amadurecimento. Só que amadurece muito rápido. A gente está falando de ontem, né? O white paper do Bitcoin fez 15 anos. 15 anos. Feliz cumpleaños. 15 anos. Parabéns, Satoshi Nakamoto aí pelo white paper. Mas 15 anos, cara, um adolescente. E surgiu aí 300 milhões de outras oportunidades através, né, de Bitcoin e Ethereum, por exemplo. E em tão pouco tempo já revolucionou muito. Já revolucionou. E aí tá acontecendo muitas outras coisas. Países salvando vidas, né? Nas guerras, a gente tá vendo em tempos de guerra, muitas das vezes as pessoas que só sobrevivem é as pessoas que têm acesso a cripto. Acesso a cripto, né? Porque não tem mais lá o sistema SWIFT disponível, não tem acesso ao dinheiro, banco fechando, cara, míssil caindo, o que você vai fazer? Né? E aí você tem um celular, se você tem um celular ali com acesso à internet, cara, só vai. Inclusive a Ucrânia, naquela época de conflito forte, ela estava recebendo apoio em Bitcoin e Ethereum. Então esse é uma das saídas também da parte cripto. E hoje também tem até soluções, né? Porque tem uma questão que é legal, o Bitcoin, o governo não consegue entrar lá e mexer. Mas 80% do tráfego de internet, ele passa por principalmente 2 ou 3 empresas. Teoricamente, se o governo entrar nessas empresas, ele pode fazer um efeito. Mas hoje em dia já tem soluções de você conseguir baixar o código Bitcoin, que ele está em satélite. Né? Eu vi até em caso da Venezuela, que estava sendo bloqueado e tal, hoje em dia você põe eu esqueci o nome daquele negócio que capta do satélite. Aquela antena lá, tipo Starlink lá. Você coloca, você consegue comprar num país que teoricamente ele tá tentando reprimir. Hoje em dia já tem possibilidade de você fazer isso. Sim. Então é uma fuga que você tem de países autoritários. Cara,
proibir cripto é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque China, tenho certeza, China, não sei como que tá a parte da aprovação da China em relação às criptos, mas se não voltou atrás, ela vai voltar atrás. Em relação a... Eles desenvolveram a própria cripto deles, né? Então, porque eles queriam desenvolver a própria cripto. Mas a parte de criptomoedas, né, de verdade, porque a partir do momento que desenvolve uma empresa, um governo que fala, desenvolvi minha própria cripto, não é criptomoeda. Drex, né, que é a cripto digital do Brasil, o real Real digital. digital. Gente, não é uma criptomoeda. Ele é um veneninho. Na verdade, ele é um projeto muito legal, muito interessante se a gente for estudar, mas ele não tem a finalidade de ser uma cripto, de ser descentralizada, de você investir, ser um Bitcoin da vida. Longe disso. Ele vem com o intuito de trazer, como que fala, benefícios para as pessoas que estão transacionando dinheiro digital. Né? Vai ter até escassez, né? O real digital. Eu tinha visto que ele não vai ser. Escassez. Agora quem diz, né? Depende, a cada 4 anos. Tipo, não existe coisa mais longa do que o imposto temporário, né? É tipo isso, a regrinha dele está lá, mas alguém muda. A cada depende de cada 4 anos, a gente leva um susto. Eu falo que é veneninho o real digital, porque ele é tipo. Eu falo que ele é uma blockchain ao contrário. Tudo que o Bitcoin trouxe para nós, da descentralização, da liberdade, de você ter a posse do seu ativo, o que o governo fez? Ele pegou todos esses benefícios e fez ao contrário. De que forma? Pegou a blockchain e centralizou ela. Então, agora ele vai ter mais controle ainda, porque ele utiliza a blockchain aí, ó, até inclusive, para vocês saberem, o real digital utiliza a blockchain. Só que quando você pega o Bitcoin e ele é descentralizado, você manda para quem você quiser, você não se identifica. Quando a gente entra para o real digital, é como se tudo fosse do governo e ele rastreasse tudo e você tivesse uma licença. Ou seja, qualquer coisa que aconteça com você, ele bloqueia a sua carteira. Qualquer coisa que o governo... não foi com a cara do Caio, eu acho que o Caio tem que ter uma punição, vou cortar o dinheiro dele. Ele consegue através do real digital. Então, coisa que com a blockchain, com Bitcoin, você não consegue. Então, a Carolzinha... eu quero pegar a Carol aqui, cadê? Vou prender ela. Pô, a Carol, sei lá, foi para outro lugar, ela tá em outro país, o dinheiro dela vale em qualquer lugar, ela transaciona para quem ela quiser. Essa liberdade que o Bitcoin dá, com o real digital não é possível. E fora que ele consegue fazer todo o rastreamento, né? Então, o dinheiro teve essa origem, passou nessa conta, nessa. Então, ele consegue ter muitos dados de consumo, né? Total, ele é um digital, um dinheiro digital totalmente centralizado no banco, totalmente no governo. Então, por isso que passa longe de ser uma cripto. O projeto é legal porque ele traz essa história de cripto, blockchain para a massa. E, cara, se não for um banco, por exemplo, se não for as empresas, as marcas falando, a gente não vai ter adoção em massa. Total. E eu como uma Bitcoiner, né? Ou como uma pessoa que cria conteúdo falando de cripto, eu quero muito que as criptos sejam, sabe, usada assim pela moça ali da esquina que faz a mão, o pé, sabe, o cara da padaria, por todo mundo. Não só com cripto, com o dinheiro, como investimento e como tecnologia também. Então, para isso acontecer, a gente tem que ter essas coisas acontecendo. A gente tem que ter pro governo falando de blockchain. A gente tem que ter banco falando de criptomoedas. A gente tem que ter regulamentação. Infelizmente, a gente vai ter que ter imposto. Não que eu seja a favor, totalmente contra. Mas, infelizmente, para a gente ter aquilo que eu quero, né, que é aquilo que a gente está falando de adoção em massa, isso vai acontecer. A gente conhece o nosso Brasilzão. Então, cara, já tá acontecendo, né? Imposto aí em cima do que a gente compra lá. Pô, gente, governo. Ô, Lula, pô, e taxar o que a gente compra lá na China, sabe? Meus cílios postiços, meus gloss da Chiglen. E
Detalhe, o imposto não é sobre você, né? É pra empresa. Exatamente, exato. Mas eu acho interessante esse ponto do real digital, porque isso mostra até como as pessoas têm que lidar com cripto. Porque não é só porque é cripto, porque é criptografada, que ele tem um bom fundamento. Né? E não só a do governo, mas qualquer outra cripto, você tem que analisar o fundamento dela. Né? Então, quando a gente fala de Bitcoin, é porque ela tem uma proteção em relação a moedas fiduciárias, porque ela não tem inflação. Quando eu digo inflação, para quem não entende, é porque ela não cresce a base monetária dela a ponto de ter muita moeda e o dinheiro vale menos. O governo, a gente tem não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza que seu real vai perder valor, porque o Banco Central tem isso como meta. A meta do Banco Central é ter uma taxa de inflação. Então, mesmo que o governo crie uma cripto, você tem que fazer o quê? Analisar. Da mesma forma que eu vou entrar lá, apareceu tal moeda, eu tenho que analisar o fundamento dela, eu tenho que analisar o white paper dela. Quando o governo vai lançar isso, você tem que entender o que é. E eu acho que falta isso muito na cultura até do brasileiro. E uma coisa interessante que a cripto trouxe é porque ele fez as pessoas pararem de pensar o que é moeda. Porque antes você falava assim, dinheiro é dinheiro, pô, real, eu pago a pessoa, não tem outro dinheiro, dinheiro é real. Quando você coloca pra pessoa o conceito de criptomoeda e faz a pessoa entender que aquilo é um dinheiro, ela começa a refletir. Pô, então eu posso, na verdade, não deixar o meu dinheiro em real, eu posso até deixar em dólar, por exemplo, que é a moeda mais forte, eu posso deixar em uma outra moeda, e eu acho que é necessário as pessoas, além da diversificação e investimento, diversificação monetária. Você está se protegendo do seu governo. Dali a Argentina, deviam ter feito isso, Tem né? gente que acredita que o dinheiro fiduciário é lastreado em ouro ainda. Gente, pelo amor de Deus. Hoje o dinheiro é lastreado em confiança. Pura confiança. E arma, e arma, né? Em gogó, isso há muitos anos. Então, agora, o Bitcoin já é o contrário. O Bitcoin ele é lastreado em cálculos matemáticos. Então, você realmente tem ali como você rastrear, né? E, cara, a promessa de ser um ativo escasso já faz o ativo ser valioso por si só, né? Por ser um ativo escasso. Agora, a proposta, além de ser um ativo escasso, vai muito mais além de ser um investimento ou de ser uma alternativa digital. A gente está passando, por isso que eu falo que a gente é muito privilegiado, a gente está vivendo tudo isso. Porque a gente está vivendo um novo comportamento humano. De como a gente se relaciona com o dinheiro, de como a gente trabalha, de como a gente faz tudo. Se a internet está mudando, a nossa vida inteira está mudando. A gente está passando por uma pandemia, a gente passou por uma pandemia, ficamos 2 anos aí em casa, o mundo inteiro parado, o mundo inteiro teve que trabalhar, né? Teve que pensar em alguma coisa e o nosso comportamento foi mudando. Pô, agora a gente está muito mais online, então, pô, antes de comprar alguma coisa, eu vou procurar na internet. Antes de montar uma empresa, eu vou, ao invés de, sabe, procurar uma loja física e tudo mais, eu vou montar virtualmente. Foi o que eu fiz na pandemia. Um adendo, né? Voltando para a historinha da Carol Invest. Em 2017, eu fui para Irlanda, fui morar lá na Irlanda. Decidi, larguei tudo, fui morar na Irlanda. Falei, cara, eu vou morar na Irlanda porque eu quero aprender inglês e quero, enfim, ter novas experiências. E, cara, fui com essa cara e coragem, sem falar inglês direito, sem conhecer ninguém, sem nunca ter morado fora do país. E fui para ficar 8 meses, fiquei 2 anos. Aí, chegando lá, eu vi que, cara, sabe, você sai da bolha. Aquilo que eu achava que era a minha verdade, não era só a minha verdade. Existe, sabe, outras maneiras de você achar, outras maneiras de você investir seu dinheiro. Foi lá que eu conheci o Bitcoin. Foi lá que eu vi um gringo pagando o hostel, a hospedagem dele com Bitcoin. Eu falei, caramba, eu também quero pagar minha hospedagem com essa moedinha de jogo. Foi assim que você descobriu, quando você viu o gringo pagando? Foi, eu falei, não, eu já tinha escutado sobre Bitcoin, né? Mas até então, você escuta e... Tinha gerado curiosidade. Achava que era moedinha de jogo. E aí eu falei, quando eu vi o gringo lá pagando o Bitcoin, a hospedagem, o hostel com Bitcoin, eu falei, poxa, como assim, né? Ele tá pagando a hospedagem lá em Londres com Bitcoin, eu também quero viajar para Londres pagando com essa moedinha, né? E aí foi que em 2019, né, já aqui no Brasil, comecei da Irlanda mesmo, comecei a estudar sobre investimento, porque não adianta
a gente só querer a mudança. A gente tem que Tem que partir para ser a ação. mudança. Tem que ser a ação. E não é papinho de coach, não. Porque, cara, não adianta. Não adianta. E aí o que vem a outra questão de sermos privilegiados de estarmos vivendo nessa época. A gente está com uma mudança de comportamento. Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, ficar pensando ganhei meu primeiro salário, primeira coisa que eu vou fazer é colocar meu dinheiro no banco. Eu vou deixar para o gerente cuidar. Eu vou entrar nessa empresa porque é CLT e eu vou ter salário no final do mês. É dinheiro real e eu sei que se eu deixar na poupança, tá seguro. Enfim, é um comportamento que a gente tem. Se eu entrar na internet, digitar lá no Google, estou com dor de cabeça, enfim, vai aparecer vários remédios lá. Cara, é um comportamento que a gente tem. Só que hoje, a gente está vivendo exatamente essa mudança de pequenos comportamentos, porque as nossas necessidades estão mudando, né? Na pandemia, a gente ficou muito no digital, e por conta da gente estar muito do digital, as nossas necessidades também estão mudando. Das empresas também estão mudando. Então, as empresas elas precisam ter algo diferencial também para apresentar na internet, que é um mundo gigantesco, né? Então, como que a gente faz isso? Como que eu vou bater a bola aí para vocês? Como que a gente faz isso? Cara, hoje a internet, ela não tem limites, né? Não tem limite. Você pode criar uma loja de qualquer coisa na internet. Qualquer coisa ali. Quantos segmentos a gente atua hoje? Eu acho que o que é importante quando a pessoa fala de criar ou de ter algo relacionado ao que a gente a internet que a gente vive hoje, né? É saber se posicionar. Eu acho que o maior conflito é a comunicação. Não é você só ter o produto, é você explicar para a pessoa que está assistindo do outro lado da tela que ela veja um vídeo seu, que ela veja uma foto, ela entenda o que você faz, seja um serviço, seja um produto, enfim. Ela precisa entender. Então, acho que hoje a comunicação ela tem que ser direta. E, óbvio, tem que ter tem que ter estratégias ali para que a gente consiga impactar essa pessoa de várias formas. A gente volta lá para os dados. Mas, basicamente, eu acho que hoje, para a pessoa ela ter uma boa performance, ela precisa, primeiro, ser especialista no que ela é, né? Não é simplesmente, eu vou começar, eu virei dentista agora, eu já quero ser a dentista mais seguida do Brasil aqui, quero ter a consulta mais cara. Não, não é assim. Vai ter a outra dentista que ela vai ter muito mais termos técnicos e que vai ter muito mais autoridade que você. Então, assim, é uma construção. As pessoas têm que começar a entender que a internet, ao mesmo tempo que ela te dá, ela te entrega muito rápido para outras pessoas, mas ao mesmo tempo ela te mostra quem de fato você é. Né? Então, se você não constrói, se você não tem uma base, se você não tem um posicionamento, você não gera valor. E se você não gera valor, as pessoas não te reconhecem. Total. Não, eu colocaria até uma coisa que a Anka falou, que são pessoas curiosas, né? Eu acho que você precisa ter curiosidade. Eu acho que é uma das principais características assim, que eu gosto numa pessoa, que eu percebo que ela tem potencial de evoluir se ela é curiosa. Que ela não vai ela não consegue se confortar em não saber. Ela vai querer saber cada vez mais. Né? Isso eu acho que é um fator muito, muito, muito importante. Essas pessoas estão sempre na frente. Né? Total. E eu acho que um outro fator também que a internet ela deixa um pouco, porque você só vê coisa boa na internet. Né? Então você não consegue ver o que aquela pessoa passou para estar naquele local. E você tem aquela questão da ansiedade de estar lá. Porque você acha que ela tá rápida. Até eu mesmo quando eu consumo conteúdo, beleza. Tem pessoas que você vê, ela fala a história dela, você pode até, não, eu quero ficar rico logo. Mas tem pessoas que de fato ficaram ricos em 3 meses. E aí você começa a ver podcast disso, podcast aqui, você fala, caraca, dá pra ficar rico em 3 meses. E aí você vai lá com toda a cara e coragem de ficar rico. Bitcoin acontece muito isso, né? A alta gera nisso. Pô, um monte de gente ficando rica. Então acho que também você tem que ter paciência. Porque entender isso que o Pedro falou, que é uma construção. Então você vai evoluir, vai errar, vai fazer, vai tentar. Você vai ver um monte de gente parecendo que tá indo muito mais rápido do que você. Mas calma, vai construindo o caminho que você vai chegar lá. Perfeito. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Voltando pro lado Web3. Você que respira esse ar e que você estava envolvido em business aí relacionados à Web3, quais são as possibilidades de empreender na Web3 que você vê? Cara, é infinita. É tão infinita que dói o cérebro, assim, sai fumacinha. Quando você começa a pensar. Já. Fervendo. E realmente é verdade, porque eu sou publicitária.
Cara, tem advogado, tem dentista, tem qualquer profissão dentro da Web3. E quando a gente fala dentro da Web3, é usando alguma tecnologia nova, usando os conceitos da Web3. Então, isso quer dizer que as pessoas que estão hoje vivendo nas suas profissões, cara, perfeito, continue se aperfeiçoando, mas também acompanhe o que tem de novo nas tecnologias, o que tem de novo no marketing digital. E por que a gente precisa aprender marketing digital, né? Se a gente está falando da importância de estar presente na internet, a gente precisa saber se posicionar, como você estava falando, né, Pê? Então, é importante a gente entender o que está acontecendo. E aí, para a gente inovar, por que não inovar com alguma tecnologia nova, né? Com uma coleção de NFT, por exemplo, e você entregar uma experiência diferente no metaverso para o seu cliente. Com uma coleção de NFT, com aquele NFT você pode criar um clube de benefícios. Cara, tem várias formas de você, como empreendedor ou como profissional, se desenvolver na Web3, ou até mesmo ganhar dinheiro com a Web3. Você não precisa se desenvolver na Web3, mas você pode ganhar dinheiro, tem oportunidades. Eu acho que a grande palavra para a Web3 é oportunidade. A pessoa saber aproveitar as oportunidades tá feita, tá na frente, né? Então, é aproveitar agora. É o mar azul, né? É o mar azul. Enquanto as pessoas ainda elas estão acessíveis, né? As pessoas que estão desbravando aí a Web3. É muito mais fácil, acho, de inovar numa coisa nova do que uma coisa que já existe há muito tempo. Né? Então, essas coisas novas que as pessoas às vezes se assustam, né? Tipo, inteligência artificial, vai tirar um monte de emprego. Cara, se antes de você pensar nisso, você tinha que ver como que você vai então solucionar, como que você vai fazer. Porque, na verdade, é a mesma coisa, o Web3. Não que você tem que mudar completamente o que você faz, o que você pensa para ir para o Web3. O Web3 é uma ferramenta, da mesma forma que a inteligência artificial é uma ferramenta. Você tem que entender dentro do que você gosta, dentro do seu objetivo, como que você pode utilizar essa ferramenta para te deixar mais eficiente e você crescer. Querendo não é uma coisa óbvia, mas isso é inovação. Porque não existe ainda, ou tem poucas pessoas fazendo. Exatamente. Fato. Até quero deixar um gancho aqui para você que está assistindo a gente. Comenta aqui qual que é a sua opinião sobre a Web3, de tudo isso que você escutou. Se você concorda, se você não concorda, se você acha que isso é uma inovação ou você acha que não, deixa aqui nos comentários desse vídeo aí que vai ser muito importante pra gente ver. Importante, né? Entender a percepção das pessoas. Muito. E até mesmo porque, como a gente tá passando por essa evolução toda, o costume, né? Aquilo que eu queria falar, das manias que a gente tem, de, já pegar o dinheiro, já colocar no banco, e negócio de propriedade, privacidade, não achar isso importante, até o momento dela se ver naquela situação de precisar ter uma propriedade de um ativo, ou de passar, sei lá, numa viagem, ela precisar de ter um dinheiro rápido à meia-noite, né, num horário que não é comercial. As criptomoedas, elas te permitem isso. Enfim, N possibilidades. Então, eu acho que a gente ter esse comportamento de curiosa e desbravadora, né, de destemida e ser, assim, com coragem, cara, tem tudo pra dar certo, tudo pra dar certo. Porque é como o Caio falou, né, quando a gente consegue inovar em algo realmente inovador, cara, é só você ali. É a mesma coisa quando aconteceu com o Uber aqui no Brasil. Chegou o Uber, cara, ninguém queria saber de Uber. Imagina, Uber, chamar um carro através do Nem celular. conheço. Um cara vem me buscar, entrar dentro do carro de um cara que eu não conheço. Mas eu pensava assim, imagina os taxistas, né, brigando com os motoristas e tudo mais. Revolução, aquela... Cara, hoje eu não vivo sem Uber. Eu não vivo sem Uber, eu preciso realmente. É um transporte que para mim é muito mais barato, é cômodo, sabe? Eu nunca tive problema nenhum. Obviamente a gente tem problema com segurança, mas isso mesmo se eu tivesse com carro, eu sempre tive carro a vida toda. Já levaram meu carro, já fui assaltada, já passei por várias situações. Com Uber, nunca passei por nada disso, por enquanto. Então, assim, toda mudança tem uma certa resistência, né? Tudo que é algo novo
que sai do nosso ciclo, da nossa rotina, do nosso costume de fazer, é ruim. Por exemplo, eu tenho o costume de colocar meu dinheiro no banco e tá tudo bem. O gerente cuida, o banco cuida, terceiriza a responsabilidade de eu cuidar do meu dinheiro. Isso é a nossa responsabilidade. Agora, as criptomoedas já não. As criptos, ela não precisa de um banco, de um órgão governamental para funcionar. Então, você é o dono do seu dinheiro, você é o seu banco. Então, grandes responsabilidades, ou melhor, grandes benefícios e grandes responsabilidades, algo assim. É bem isso. Enfim, você tem que ter né, cuidar do seu dinheiro, ter posse e tudo mais. Então, é algo que a gente tem que aprender a fazer também. A gente perdeu esse conceito, né? Pode falar. Até um gancho que eu ia fazer uma pergunta pra ela. Porque a gente tá falando de bastante coisas boas aqui. Quais são os cuidados que a pessoa tem que ter a começar a investir em criptomoeda, na sua visão, cara? Olha, depende de que estágio que a pessoa está, mas no geral é assim. Primeiro, conheça a corretora que você está investindo. Não vá naquelas empresas que falem, coloca aqui, dá aqui seu dinheiro, que eu te prometo, sei lá, 2% ao mês, 5% ao mês, 2% por semana, enfim, qualquer rendimento fixo. Caia dessa cilada. Eu acho que já começa por aí. E isso não é nem conselho, isso é educação financeira básica. Que tá faltando no Brasil. Que é o que falta. As pessoas não têm educação financeira. Então, voltando para a sua pergunta, o que eu recomendo é ter o básico de educação financeira. Aí eu volto a pontuar o que é, né, o básico. É você não cair nesses tipos de golpe, porque aí as pessoas acham que é culpa. Você fala com cripto, você fala de cripto, Bitcoin, isso daí é tudo fraude, isso é golpe, é pirâmide. Justamente por causa dessa falta de educação das pessoas, né? De não ter conhecimento e achar que tudo é golpe. Então, Parece até que não tem golpe com real, né? Figura, né? Um piramidão que a gente dá de cara, assim, né? Na nossa cara. Então, procure saber as empresas de onde você está investindo. Procure saber, primeiro, não inventa moda. A gente tem mais de, 39 mil criptomoedas no mercado. Vai no básico, no arroz com feijão. Investe em Bitcoin e Ethereum no máximo. Compra ali, faz o seu DCA, que é você comprar ali todo mês ou toda semana um valor X do mesmo ativo em períodos. Aí você consegue ter um valor médio, né, do ativo, não precisa ficar pensando fundo, topo, meu Deus, subiu, não vai dar mais para comprar, caiu, vou comprar. Cara, faz o que eu tô falando. Bitcoin e Ethereum, faz o seu DCA que não tem erro, arroz com feijão, compra ali todo dia, você recebe dia 5, todo dia 6 você tira lá R$100 do mês para comprar Bitcoin, que depois de 5 anos, no máximo 5, 10 anos, você vai voltar aqui e vai me agradecer. É isso aí. E até puxar um gancho do que a gente estava falando antes, até para eu jogar uma pergunta para você. É interessante essa questão de oportunidade, você deu até exemplo, por exemplo, do Uber, e você vê o quanto as pessoas ainda demoram para se adaptar a novas tecnologias. Eu lembro até para o McDonald's. Quando o McDonald's começou a implementar totem, eu olhava uma fila e o totem vazio. Eu falei, meu Deus do céu, que infelicidade esse totem. Que ótimo, ainda tinha cupom no totem, tipo, delícia. Mas você percebe que essa dificuldade das pessoas se adaptar à nova tecnologia faz a oportunidade ser mais, digamos assim, fácil. Porque você tem um mar que está sendo aberto, que tem um monte que gente não está passando. Se você abrir o olho para isso, você vai conseguir sair na frente com muita mais facilidade. E dentro disso, hoje você é produtora de conteúdo, né? Eu queria entender um pouco do que te motivou a sair nesse mercado aberto, que tinha poucas pessoas falando, que tinha essas coisas de, nossa, é golpe, não sei o quê. O que te motivou a falar para as pessoas sobre criptomoedas, sobre Web3 e tudo mais? Sobre essa doideira toda, né? Cara, é muito louco, porque as criptomoedas, a Web3, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. E quando eu falo mudou a minha vida, foi literalmente. Eu sempre trabalhei, né, com, em marketing, fotografia e várias outras coisas, vendas, mas nunca com números, nunca com investimento, nunca com cripto, nunca com tecnologia tão aprofundada quanto a blockchain, vamos dizer assim.
quando eu comecei a entender sobre Bitcoin, sobre os fundamentos do Bitcoin, me despertou, sabe? Me virou a chavinha, me despertou alguma coisinha. Eu falei, cara, isso daqui pode causar uma revolução muito grande na nossa história. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu ficava encantada. É um caminho sem volta. Cara, é um caminho sem volta, é um caminho Quanto sem mais volta. você entende, menos você quer voltar. Menos você quer voltar. E as coisas foram acontecendo, né? Tecnologia surgindo. Aí, na época, em 2019, quando eu entrei no mercado, a gente só se falava de, sei lá, de cripto, no máximo um metaverso, assim, ainda. Agora a gente fala de NFT, metaverso, DeFi, várias outras milhões de coisas dentro do mesmo mercado. Então, as coisas vão se aprimorando e vão surgindo mais coisas novas, assim, a curto prazo, né? Se a gente for pensar. E aí, nesse período que eu fui aprendendo e fui entendendo o conceito de tudo isso, eu fiquei tão entusiasmada, né? E lembrando que a gente também estava numa época de pandemia. Então, para entender a situação, nessa época, eu abri uma loja de semi-joias online para trabalhar com mulheres e tal. E aí, né, nesse período, eu, cara, vivi para essa loja, sozinha também. Na cara e coragem. Cara e coragem. Mas com uma boa marqueteira, publicitária, né? A gente só vai. Cara, tava dando certo. Só que, ao mesmo tempo, eu tava muito empolgada aprendendo sobre cripto, sobre investimento. Eu falei, caracas, cara, eu preciso falar para os meus amigos, para os meus familiares. Quando a gente gosta de algo e quer compartilhar, né? Você quer compartilhar com seus amigos, com seus familiares, você quer falar para todo mundo. E, cara, foi o que surgiu, foi o que eu senti, na verdade, quando eu conheci o Bitcoin e seus fundamentos. Eu senti a necessidade de falar para os meus amigos, para as pessoas que me seguiam. E aí eu comecei a compartilhar na internet conteúdo sem compromisso. Em paralelo, eu comecei a abrir um outro perfil para falar sobre investimentos no geral. Porque, né, virou chavinha, e aí é aquele papo de coach e investimento, né? Gente, mentalidade, vamos investir e tudo mais. Porque eu tava vivendo aquilo, né? E é muito legal quando a gente tá empolgado. Aí eu falei, pô, pra que eu tô fazendo isso, cara? Se eu tô vivendo o mundo cripto e eu tô falando sobre outros investimentos, não é minha pegada, o que eu acredito tá aqui. Então foi aí que surgiu a Carol Invest. E aí a Carol Invest hoje se tornou meu propósito, que é trazer um conteúdo, né, que muitas das vezes pode ser complexo, né, para as pessoas aí que estão ouvindo a gente, falar sobre blockchain, cripto, de uma maneira acessível para todo mundo, porque na minha concepção, todo mundo tem que ter acesso a esse tipo de informação. Eu entendo muito bem, né, da nossa realidade do Brasil, de várias outras pessoas, mas eu acredito que se a gente explica, pelo menos de uma forma fácil, simples, né, acessível, sem tecnês, já se torna acessível para essas pessoas. Então, é isso. É até um slogan do seu Instagram, né? Que é... Eu até lembro... Me corrija se eu estiver errado. Se você... eu tinha lido e achei demais. Se você quer aprender cripto, mamão com açúcar, me segue. Então, eu acho que é justamente isso, porque você tem um papel fundamental. Nós temos, né? Esse podcast aqui, esse conteúdo que a gente tá falando, agora daqui 10 anos, talvez, pô, olha que momento que eles estavam vivendo. Verdade. Mas é justamente simplificar, porque essa é uma das minhas missões também. Eu estudei um pouco sobre Solidity, programação. Quando você começa a gostar de Bitcoin, de cripto, você começa a entender sobre macroeconomia, você começa a aprender sobre o sistema monetário, você começa a aprender sobre tecnologia, sobre programação, sobre mercados distintos, você começa a entender sobre games, você tá vendo? Você aprende muita coisa. E não necessariamente que a pessoa é obrigada a entender sobre tudo isso, né? Só para pontuar, porque muita gente que não tá no mercado acha que, cara, eu preciso entender Saber sobre tudo. tudo isso. Não. Pelo contrário, você não precisa saber nada. Muitas vezes as pessoas que não têm acesso à educação financeira, elas começam a investir em cripto
passam a ter mais educação financeira. O que é educação financeira? A ter mais controle das suas finanças, né? Entender um pouquinho a controlar o seu dinheiro através das criptos, porque são acessíveis, é mais fácil de entender do que, sei lá, pega para alguém falar sobre investimento na bolsa de valores. Muita gente não tem Tem até o noção de preconceito de, como. é coisa chata. É difícil entender, assim. Coxinha. Você fica lá falando ó, MP11, né, não sei o que lá, tal. Cara, é difícil você ficar fazendo essas análises de Linguagem bolsa. técnica, né? E é muito tecnesse. Então, se torna um pouco não acessível. Vou falar inacessível é estranho, mas não acessível a todos. Então, as criptos, cara, é o caminho mais fácil para ter educação financeira, para ter todos esses conhecimentos, ter esse costume, essa mudança de comportamento que a gente estava falando através das criptos, que é estudar sobre macroeconomia, estudar sobre ter controle do seu dinheiro, o básico, entender sobre tecnologia, o que está acontecendo no mundo, o que é essa Web3? Por que cripto e Web3, o que tem a ver? Né? Então, você vai entender tudo isso. O fundamento é tão grande disso que as criptos em tão pouco tempo já conseguiu, por exemplo, superar a Bolsa Brasileira. Tem mais pessoas no Brasil que investem em cripto do que na Bolsa. Olha que coisa maluca. Louco, né? É isso. Hoje você vê os principais campeonatos aí, vamos dar um exemplo de futebol. Hoje eles não são mais patrocinados por banco, eles são patrocinados por corretoras. Tem um movimento aí. O nome de estádio está sendo mudado para nome de corretora. Eu acho isso incrível, porque exatamente tem mais pessoas conhecendo isso. E eu comecei a perceber, e foi uma hora que eu fiz assim, porque eu era do mercado financeiro, então eu estava acostumado com alguns termos. Mas quando eu comecei a ver pessoas que não tinham conhecimento nenhum falar sobre base monetária, eu falei, que você acabou de dizer o quê? Você entende o que é base monetária? Que incrível, porque é um conhecimento que estava tipo, tão distante das pessoas, e a cripto fez as pessoas começar a estudar e entender um pouco sobre isso. E eu queria até caminhar para minha última pergunta, se você não quiser fazer mais alguma, mas eu queria entender como que você vê para a Carolzinha do futuro? O que você vê para ela? O que você imagina? Nossa, aquelas perguntas bem difíceis de terapeuta, né? Que você tem que pensar, caramba. Cara, depende, 5 ou 10. Tem a resposta para 5, para 10, para 15 e 20. Cara, o meu propósito é a Carol Invest, né? É você trazer esse mundo inovador de oportunidades para todo mundo. Por isso que eu falo que quando a gente pensa, você perguntou, né, quais são as possibilidades de Web3, cara, sai até fumacinha aqui. E é isso que eu quero passar para as pessoas. Então, eu quero muito que a minha empresa se torne uma empresa gigantesca. Eu estou fazendo, né, muitas coisas para isso acontecer, criando caminhos para isso acontecer. Então, eu me vejo assim, desbravando esse caminho e sentindo mais orgulho ainda quando eu ver as pessoas, tipo, pô, Carol, você mudou a minha vida, ou o que você falou, sabe, sei lá, me virou a chavinha. Isso não tem preço que pague, assim. Quando eu recebo mensagens no Instagram, no YouTube, de feedback das pessoas falando, pô, Carol, aquilo que você falou, sei lá, aquilo que você compartilhou, o seu conteúdo, eu aprendi, eu fiz, deu certo, fez... Cara, beneficiou de alguma forma, já valeu muito a pena. Já valeu o meu tempo de gravar ali o dia inteiro aquele Reels de 1 minuto. Muito top. Você tem propósito. Isso é top. Você é uma mulher foda, cara. Legal. Obrigada. Muito top. E esse é um dos caminhos de performar na internet. Exato. Exatamente. Quando a gente agrega valor, né? Então, quando isso daí foi muito top, porque quando você compartilha informação, você ensina outras pessoas, você está agregando valor. E quando a gente tem valor, as pessoas reconhecem. Exato. É uma troca, né? Não adianta você só querer Ganhar. receber, ganhar. Não adianta. Você estar na internet, primeiro, você tem que ser autêntico e você tem que trabalhar com a verdade. Porque hoje em dia a gente já está acostumado com a internet, a gente já está acostumado a ver que não é quem é verdade, quem não é de verdade, né? A gente sente, assim, sei lá, aquela coisa manjada, a gente sente. As pessoas sabem quando é combinado. Falando bem a verdade. Tem golpe, existe golpes, não estou falando desse critério, mas a gente sente quando a pessoa ali está sendo um personagem, né? Ou quando está forçando demais, enfim. Então,
cara, é isso. O caminho é você ser corajoso, você ter propósito. Quando a gente trabalha com propósito, tudo fica muito mais fácil. As decisões ficam mais fáceis. A nossa, sei lá, o nosso dia a dia, a nossa motivação, tudo fica mais fácil. Então, cara, arranje um propósito. E eu acredito que todo mundo tem um propósito, veio pra esse mundo com um propósito. Eu acho que isso faz as pessoas serem grandes, né? Eu acho que se alguém quer ser... eu quero ser o homem mais rico do mundo, provavelmente você não vai se tornar. Você tem que ter um propósito muito grande pra chegar em lugares como esse, né? Até a gente na PAMP tem o braço de consultoria e tem o braço acelerador, onde entra como sociedade. Um dos principais quesitos que a gente avalia é o porquê a pessoa tá fazendo aquilo. Exato. Porque eu preciso entender se a pessoa que vai tomar frente, porque não vou ser eu, não tenho tempo pra tomar frente daquele negócio. Posso ajudar, a gente pode colocar know-how em algumas áreas, pode colocar equipe e tudo mais, mas a pessoa tem que ter propósito. Eu tenho que ver que ela quer muito aquilo, que tem um porquê dela querer aquilo. Então eu acho que o propósito que faz você ser grande. Verdade. Justamente, não trabalhe por dinheiro, trabalhe por proposta, que o dinheiro é consequência. E nas últimas fases do podcast já veio com peso. Hein? E que podcast, hein, gente? Que podcast, vai ter que ter um 2.0 Com aqui. certeza. Boa. Vai ter que ter uns 2.0. Bora, tendo Heineken, gente. Brincadeirinha. Tô aqui. Não Ai, gosto, ó, patrocina a eles gente. insistiram demais pra tomar essa Heineken. Imploramos, Cara, eu imploramos. falei, gente, eu não bebo. Show demais. Carolzinha, passa seu Instagram, suas redes sociais pro pessoal poder te seguir. Carol Invest em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Será um prazer, pode me seguir lá. Eu faço consultoria, mentorias personalizadas, né? Porque eu acho que uma grande questão é ensinar a pessoa a fazer as coisas ali, pegar a mãozinha. E isso ninguém faz, hein? Então, eu faço questão de fazer isso, né? Porque a gente sabe, eu passei por isso, passei pelo começo. Então, eu sei das dificuldades, eu sei como é ruim, né? Não ter ninguém ali para auxiliar. E no futuro vai ter muita coisa boa. A gente estava falando aqui nos bastidores, né, Caio e Pedro? Eu falei que vai ter... Falei algumas coisinhas aqui para eles, mas me siga. Eu posso adiantar que quem tiver no começo, quem tiver comigo agora no começo, vai ter muitas vantagens. Vai ter alguns benefícios mais pra frente. Então, cola que vai ter surpresa. É que eu quero falar, mas não posso. Tá segurando, Tô tá segurando. Eu não posso dar spoiler, mas é bom, hein? É bom. É bom. A Carol é uma mulher determinada, é uma mulher inteligente, é uma mulher experiente. Então, cara, eu te desejo muito sucesso, tenho certeza que vai dar certo, porque você tá justamente fazendo o que a gente tava falando agora por propósito. Então, te admiro, te desejo muito sucesso e eu tenho certeza que vai dar certo. Obrigada, Caio, Pedro. Vocês são incríveis. E muito obrigada pelo convite. Foi uma honra, foi um bate-papo incrível. Espero que todo mundo tenha gostado. Foi uma honra te receber aqui. Então, Muito Tá, obrigado. obrigado, Carolzinha. Obrigado, gente! Ó, não Pampi! Pumpcast, não esquece de seguir o nosso canal, ativar o sininho aí, porque sempre vai ter novidades e conteúdos de qualidade, viu? Então, até a próxima. Nos vemos em breve.